Boa tarde, eu sou João Miguel. Eu sou o Túlio. E nós apresentamos o Sociopod. No episódio de hoje, nós trouxemos aqui dois estudiosos sobre o John Stuart Mill, que vai falar um pouco mais para vocês. Pode já apresentar, por favor? Meu nome é Gustavo. Meu nome é Arthur. Nós estamos desenvolvendo um artigo sobre a vida de John Stuart Mill. Nesse artigo a gente vai falar sobre suas ideias, sua vida e o que ele defendia. Primeiramente, vocês poderiam contextualizar quem foi John Stuart, só para a gente ter uma melhor noção? Ele foi um cara muito importante lá na Europa no século XIX. Ele era filósofo, lógico e também economista. E para ele chegar nesse ponto, ele teve uma infância bem rígida, onde seu pai o ensinou latim. Antes dos 8 anos ele sabia latim e grego, antes dos 8 anos, e aos 14 ele foi escolarizado por seu pai. Aos 14 anos ele foi estudar com o pai do utilitarismo na universidade na França. Não foi errado, ele não foi um ensino muito forçado. A criança ela era muito dotada, inteligente, já mostrou desde cedo Um grande conhecimento. um grande interesse sobre as coisas. Não no sentido de rigidez, mas sim na questão do ensino, e o pai dele que o ensinou. A rigidez, entre aspas, é nesse sentido. Quando ele foi para a França, foi onde ele começou a desenvolver as suas teorias, os seus estudos, ou ele meio que já desenvolvia desde antes? O pai dele incentivando, já incentivou bastante, né, a área do estudo, e consequentemente ele já foi se aprofundando na área, teve suas próprias opiniões, ele criou e fundamentou o parlamento. Paternalismo no parlamentarismo. O que acontece? Ele foi casado com uma mulher que era o amor da vida dele, só que essa mulher ela casou com outro homem antes. Só que essa mulher ficou viúva e ele foi atacar a mulher, né? Partiu pra cima. Nessa ele conseguiu se casar, e essa mulher ela era ativista feminista. Por isso que ele engajou no movimento contra o paternalismo no parlamentarismo. Quando ele entrou no parlamentarismo, ele foi o primeiro membro a defender as mulheres, porque naquela época as mulheres não tinham muito local de fala, ele defendeu o voto delas. Ele meio que revolucionou o que as pessoas achavam absurdo, né? Então pode-se considerar que ele foi meio que o pilar dos direitos das mulheres. Pode tirar isso também? Na Europa, com certeza. Bom, vocês já falaram um pouco sobre essa questão do feminismo, que ele defendia um pouco os direitos das mulheres, mas antes do programa eu acabei dando uma pesquisada nele para mim ter um pouco de base, e um termo que surgiu muito foi o utilitarismo. E eu fiquei um pouco na dúvida assim, sobre como era isso e como ele defendia. Vocês podem explicar, por favor? O utilitarismo era uma ideia que abrangia a felicidade da maioria. O objetivo, né, por exemplo, é favorecer a maior parte da população e deixar todo mundo satisfeito com aquilo, que não cause dor, insatisfação, no máximo que conseguir, sempre tentando favorecer O bem comum. E esse Jeremy Bentham que você falou, ele meio que foi o pai do utilitarismo, e qual a relação ele tem com o Stuart? Bem, como eu disse, a partir dos 14 anos, ele foi para a universidade, uma universidade na França, e Bentham foi o mentor de Stuart. Ele que deu a base e fundamentou as ideias. E dá para se entender também, dá para compreender que Stuart ele foi um precursor, ele foi também um disseminador e deu continuidade aos estudos de Bentham. E essas informações assim, que vocês estão falando, estão tudo no artigo de vocês, né, que vocês publicaram. Da onde vocês tiram essas informações tão pessoais? Pode ser em diversos livros, né, que ele publicou, sobre a liberdade, o nome do livro, Sim, o direito das mulheres. Sim. Sobre até o próprio utilitarismo, né? Que o nome do livro é Utilitarismo. E também outros artigos de pesquisa bibliográficas, principalmente na língua inglesa. Existem bastante materiais em inglês sobre o sociólogo.
E também biografias, até mesmo em português, porque quando a gente começou a gente não tinha ideia do que de fato a gente ia apresentar, qual era o nosso objetivo e afins. Daí a gente começou pensando sua biografia. Entendi. E vocês estão falando muito de utilitarismo aí, eu acho que eu e o João estamos muita dúvida. Mas o que é utilitarismo? O que é isso, mesmo do estudo dele? É uma ideia que se baseia em trazer a felicidade para a maior parte da população. Satisfazer a maior quantidade de público possível e, com certeza, tentar não desagradar muitas pessoas, né? Acaba acontecendo que pode não possível agradar todo mundo. Vocês sabem que é possível agradar todo mundo, como o Oliveira diz. Então, se baseia literalmente nisso. Você vai tentar propor uma ideia que favoreça a maior parte da população, no máximo que você conseguir. Dentro da economia, assim, a gente pode trazer utilitarismo para a nossa economia, para a nossa própria economia. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui que eu tinha anotado sobre ele. Por exemplo, como vocês acham que, quais são as principais críticas que Mill tinha sobre o capitalismo e como elas se aplicam hoje em dia? Vocês têm como? Assim, porque no capitalismo, né, tem uma grande divisão de classes sociais, então as ideias que ele pregava, né, nas ideias dele pode ser aplicado, porque ele sempre buscava o melhor para todos, então com certeza já ia pensar no nosso contexto atual, por exemplo, em uma forma de solucionar essa desigualdade, as pessoas que moram na periferia, que não têm muitas oportunidades para saírem dessa vida. Então, meio que, tipo assim, pode-se dizer que ele era um pouco liberal, você falou que era liberal sim, mas ele tinha uma parte para uma ascendência ao socialismo meio que sim. Ele sempre pensava no bem geral, né? Na coletividade. Eu tava olhando aqui um pouco o chat, chegou um superchat aqui da Júlia, que mandou R$2. Obrigado, Júlia. Ela mandou pergunta para vocês. Baseando na política atual, ela gostaria de saber em qual partido que Stuart Mill provavelmente se encaixaria atualmente. Provavelmente, do jeito que ele se posiciona, não tanto para um lado, não tanto para o outro, ele posicionaria de mais para o centro, né? E acho que ele criaria o próprio partido, porque eu não acho que ele se identificaria com... Porque é uma coisa mais pessoal dele, né? Não tem como a gente saber exatamente, mas de acordo com as ideias dele, podemos afirmar que ele seria mais para o centro. E ele também faria parte, ele seria partidário sim, porque ele era do parlamentarismo também, né? Isso influenciaria, com certeza. Sim. Trabalhava no meio legislativo e do poder. Eu dei, por exemplo, uma olhada antes sobre o Stuart Mill. Não, na verdade, o Stuart Mill ele é muito utilizado em alguns argumentos sobre o MST, que é algo atual. E o que vocês têm a dizer sobre isso? O que vocês acham que Stuart Mill acha sobre o MST? Um tópico que ele tocava bastante era no individualismo liberal, que ele dizia que, diferente de Thomas Hobbes, que o nosso corpo pertence ao Estado, ele é uma propriedade nossa. O que a gente tem é uma propriedade nossa. E, portanto, que a gente não atrapalhe, não se intrometa na vida de ninguém, continua sendo nosso. Então ele meio que seria contra o MST? Então, pensando desse modo, que o MST é basicamente para ajudar as pessoas, tomo de outras pessoas, eu acho que ele não apoiaria muito. Ele deixaria cada um com o seu e procurava outros meios para tirar essa desigualdade. Por exemplo, em países nórdicos, existem políticas onde o Estado cede terras para essas pessoas, logicamente sem terras, e após um tempo ela requer uma parte da produção, algum pagamento, algum retorno. Sim, então meio que o Stuart, ele é contra o MST, ele está ali mais para a igualdade social. Ele tende a meio que buscar a igualdade social dentro da sua pesquisa? Sim, ele é um revolucionador, né? Ele sempre vai buscar esses outros meios, outras formas de procurar a resolução que favoreça a maioria, que é o utilitarismo. E vocês estão agora fazendo um artigo sobre ele e tal. A gente sabe que para começar o artigo você tem que dar uma estudada antes, ver se tem algumas outras pesquisas. Eu gostaria de saber de vocês se o John Stuart Mill é um assunto que é estudado atualmente ou... Apesar dele ter sido bastante reconhecido e importante, né,
atualmente é difícil você chegar para uma pessoa na rua e perguntar sobre ele e a pessoa realmente conhecer ele. Não necessariamente realmente conhecer. Por exemplo, vocês sabiam quem era John Stuart Mill? Não, Acho que não. Vocês descobriram a existência dele como? a gente estava assim, navegando por alguns sites, né, que a gente sempre dá uma olhada em participantes que tenham potencial de estar aqui. Então a gente viu um artigo que vocês publicaram e achamos interessante porque a gente não conhecia o John Stuart Mill e queríamos saber, conhecer com vocês quem era esse filósofo. Enquanto você estava falando, chegou outro superchat aqui de Miguel Requião, ele acabou de mandar R$10. Valeu, Miguel. Valeu, Miguel. Bastante. E ele fez uma pergunta que é muito interessante, que seria tipo assim, quais seriam as opiniões de Mill, especialmente, né, sobre a economia com o advento da globalização? Você acha que, por exemplo, a economia naquela época parecia ser um pouco retraída? Com a globalização, você acha que o Mill teria alguma opinião diferente, algum estudo diferente? Ele mudaria as suas opiniões? Assim, acho que ele não teria nada contra a globalização, coisa do tipo, porque ajuda bastante, né, na rotacionar a economia, ajuda a criar novas oportunidades. Muitos países lutam contra a pobreza, baseando sua economia justamente nessa importação e exportação de produtos que só tem lá. Mas, pode continuar. Nesse tipo de produto único que, por exemplo, só um Japão produz, uma coisa mais americana. A globalização é muito importante, porque esses países, completamente capitalistas, por coincidência eu acabei citando, se baseiam bastante sua economia nisso. Ali que aumenta muito seu PIB, lutou contra as pobrezas, tanto que tem muita pouca pobreza. Mas também há uma certa linha tênue, porque a globalização, como é vendida, ela não, de fato, integra todos os países. Por exemplo, parte leste da África, o interior leste da África, ainda é pobre. O interior da África, digamos assim, como um todo, é bastante pobre. E a globalização, ela trabalha não fortemente nessas áreas. Então não pode-se dizer que o mundo está totalmente conectado. Mas sim, consegue conectar e, na minha visão, ele justamente não teria nada contra. E pelo fato da ascensão econômica, talvez ele acharia pontos positivos. Pelo contrário, eu acho que ele buscaria aprimorar. Como ele estuda bastante o utilitarismo, né, ele estudaria esses lados ruins das coisas e mudaria, alteraria pequenas coisas para... Não totalmente, né? Quem sabe? Nem tudo é perfeito, né? Mas ele faria o máximo para modificar aquilo e satisfazer a maior parte. Obrigado, Miguel. Não sei se a dúvida foi respondida, mas é isso. Agora, retomando um pouco o artigo de vocês, eu tenho, pelo menos, uma dúvida aqui muito grande sobre qual foi o principal ponto desse artigo. Qual é aquele assunto que não pode deixar de ser citado. Princípio do dano. Lembra quando eu falei para vocês sobre o individualismo liberal e que você é dono de si mesmo, né? Aí é uma propriedade sua. Porém, isso se limita ao quê? Propriedade do dano. Até você... por exemplo, você tem que respeitar os direitos humanos para não ofender ninguém, não fazer nada que atrapalhe. É tipo fazer uma C5 no Enem. Você não pode ferir os direitos humanos. Ah, entendi. Então, esse era um termo que ele usava para meio que chamar o limitador de um ser humano dentro de uma sociedade. Enquanto você estava falando aí, chegou outro superchat de Lara, ela acabou de mandar R$5. Muito obrigado, Lara. E ela fez uma pergunta muito interessante, que não tem muito a ver com o que você estava falando antes, mas que eu achei interessante para ser perguntada, que é sobre como foi a vida pessoal de John Stuart e onde ele pode ser estudado e como estudar ele. Bem, obrigado, Lara. Quantos reais? 5. Obrigado, Lara, pelos R$5. Bem, imagino que você tenha chegado um pouco atrasado, porque esse foi o primeiro tópico abordado aqui no podcast. Se você quer, eu não vou falar tudo para não ficar cansativo. Se você quiser, você pode rever, mas eu vou dar um pequeno spoiler aqui para você. Ele tinha um caso amoroso quando ele era mais jovem, certo? Sim.
Só que ele nunca deixou de ser apaixonado por aquela mulher. Essa mulher então se casou com um outro homem e até certo dia esse homem morreu, a mulher não. A mulher não. O homem morreu. O homem morreu. Daí ele pensou, vai ser minha. Vai ser, ó, É a minha chance. vai ser minha. Aí ele foi lá levando o papo e se casou com a mulher. Se casou com a viúva que era tanta paixão dele desde muito tempo, desde quando ele era mais novo. Então, é uma história aí que eu não me recordo se eu tinha contado, acho que sim, mas de um jeito para você se interessar. Espero que goste e respondendo a pergunta de como pode ser estudado, você quer responder, Gustavo? Isso me lembra bastante, né, que no século XIX, na Europa e aqui no Brasil também, teve Machado de Assis, estudou muito o realismo, tinha um tópico específico que era o cientificismo, né, que focava bastante na ciência, levava acima de tudo as coisas, e isso pode ser relacionado com a história dele, que era o mesmo contexto que eles viviam também, porque ele focava bastante na ciência, deixava coisas, apesar dele ter esse foco, igual o Oliveira falou, ele nunca focou muito principalmente nisso. E também o jogo que aconteceu, essa historinha dele, pode lembrar também esses jogos que tem no realismo, né? Que ele tira daquela... como que fala? Tipo, não representa a realidade. Não, acho que você não disse a palavra, mas você explicou o contexto. Para começar a estudar assim, o discurso divino, o filósofo da época, tem que começar a ter uma contextualização do que é o realismo por ali, né? Para entender melhor os pensamentos. Não é totalmente necessariamente. É mais uma opcional. Você pode ir de cara? Você pode. É uma curiosidade que lembra Sim, bastante. contextualização. Foi parte mais pelo fato da curiosidade. Bem, abrindo aqui o artigo, como foi citado, está na descrição, vai lá, baixa. A primeira citação, que logo quando você abre o artigo, a liberdade consiste em fazer tudo aquilo que não prejudique o treino. Então, se você quiser começar a estudar, eu recomendo que você leia primeiro a biografia e depois parta para o nosso artigo. Porque ele é em português e não tem uma linguagem tão complexa como você encontraria em artigos bilíngues, por exemplo. Então, como ele disse aí, Lara, acho que foi respondida a sua pergunta. Então, como ele disse, tem um artigo aí na descrição, você pode dar uma olhada para tentar saber mais sobre o tema. E desde já eu queria agradecer vocês por estarem aqui, por estarem compartilhando as suas ideias. E eu espero que vocês, os espectadores, estejam nos próximos episódios que vamos falar sobre John Locke.